Oi, oi! Tudo bem com vocês? Aqui é Auristélio Ribeiro, bem-vindo ao nosso canal, tá? Você que está chegando aqui agora, deixa aquele joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, aqui tem muito assunto interessante, muito assunto do mundo nerd, do mundo pop, rock, a gente vai falar sobre músicas, muito assunto que interessa você que acabou de chegar neste vídeo. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre a existência de um ser superior. Na maioria das crenças, na maioria das religiões, esse ser superior é chamado de Deus ou o Criador. A pergunta que já vem há muito tempo ao longo da humanidade é: Deus existe ou não existe? Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Sim, a existência de Deus é algo que sempre levantou questionamentos durante toda a história humana, tá? Se você assiste filmes, se você assiste animes, se você assiste séries, hora ou outra você vai encontrar algum tema, algum filme, alguma história falando sobre um ser superior, tá? Ou às vezes até seres que vêm do espaço, que, segundo informações, né, já vieram aqui na Terra há muito tempo atrás, que colonizou a Terra, enfim, entre outros assuntos. Mas nós chegamos na pergunta que nós estamos fazendo agora. Deus existe ou não existe? Sou Deus. Deus. Então, por que concordou em dar essa entrevista? Eu falo com meus filhos todo o tempo. Sei, então eu sou um dos seus filhos. É claro. Quando ouço as pessoas dizendo, perdi a fé, imagino elas desistindo, não conseguindo mais procurar. Pessoas fazem escolhas. E essas escolhas têm consequências. E se minha vontade fosse parte de cada decisão humana, como as coisas seriam? Deve fazer suas próprias escolhas. E deve viver através dessas escolhas, não importando como chegou até. Olha, não é uma pergunta tão fácil quanto parece, né, para você responder se Deus existe ou não. Mas, de antemão, a gente vai falar sobre as evidências. As evidências apontam para a existência de um ser superior. As evidências, tanto na área das religiões, quanto na própria área da ciência, tá? Então, não é algo assim que você vai falar assim, quando a gente fala sobre Deus, a gente vai falar só sobre religião. A gente fala sobre religião e a gente vai falar sobre a ciência. Se digladiam procurando provas da existência ou inexistência de Deus. Eu acredito que você pode ter uma evidência da existência de Deus, mas não uma prova lógica, né? A prova lógica, tal como desenvolvida por São Tomás de Aquino e outros, apenas demonstra que é mais razoável você crer num Deus do que não crer. Mas ele não te dá uma certeza lógica absoluta, porque a própria expressão certeza lógica absoluta é contraditória de algum modo. Tá certo? Porque
A lógica só investiga a dimensão do possível, nunca a dimensão do fato. Nenhum argumento lógico no mundo pode provar que algo aconteceu. A gente tem evidências nas duas áreas sobre a existência de um ser superior. Bora pensar o seguinte: nós vivemos no planeta perfeito. Entre aspas, né? Você fala assim, mas ultimamente o ser humano está acabando com o planeta, não está tão perfeito assim. Mas bora pensar aqui. Aqui nós temos as condições ideais para ter vida. Água, oxigênio, uma atmosfera respirável, entre outras coisas. Nós estamos no lugar correto. Se nós estivéssemos um pouquinho mais distante do Sol, aqui seria muito frio, congelante, certo? Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, aqui seria muito quente. Então a gente está numa região que eles chamam de região habitável. Por que estas condições foram criadas? Será que surgiu do nada? Será que a explosão do universo, as criações de galáxias, a existência de todas as galáxias, porque só aqui, até hoje, né, você olhando aí para a ciência, para as pesquisas que já foram realizadas, e até agora não se descobriu evidências de vidas em outros planetas. Tá? Por que aqui? Por que nós? Tá? Pense bem, vamos pensar na escala terrestre. Qual é a chance, qual é a probabilidade de uma pessoa ganhar na loteria? Uma em algumas dezenas de milhões, ou uma em centenas de milhões. Qual seria a probabilidade de um ambiente perfeito, um planeta no lugar certo, tá? Na região certa do universo, para que existisse vida? Que nem o nosso planeta. Pense bem, aqui a gente fala em escala de dezenas de milhões ou centenas de milhões. Quando a gente fala em escala do universo, a gente vai para dezenas de trilhões ou centenas de trilhões. Possibilidades bem remotas. E eu coloco trilhões aqui sendo bem modesto, tá? Porque a escala é bem maior. Então, qual seria a probabilidade disso acontecer? Praticamente nenhuma. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. E revolucionou os Marcos Eberlin coordena o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Fé e Sociedade, recém-inaugurado por uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Outra coisa, aqui no nosso planeta as coisas são bem organizadas, tá? A gente tem escalas de sobrevivência. Se nós não tivéssemos, por exemplo, as abelhas, não teríamos aí as colheitas, tá? A gente depende, uma coisa depende da outra. A gente vive num ambiente onde parece que todas as coisas foram colocadas perfeitamente para ser daquele jeito. Tá? E a vida, ela existe por isso. Aí vai falar assim, mas teve a evolução durante anos e anos, animais, as pessoas, a sociedade foram se adaptando. Sim, teve isso. Mas lá no início, parece que foi pensado e organizado para que as coisas estivessem acontecendo do modo que elas acontecem, ou que elas evoluíssem do modo que elas evoluíram. Tá? É de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica.
Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Assim, ó, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim, agora sim a frase dele. E isso é verdade. Isso é muito verdade. Como é que você vai criar alguma coisa do nada? Tá? A própria física, a própria matemática, toda a história das ciências, todas elas, explica isso. Nada vem do nada, tá? Se nós estamos aqui é porque teve um início. Como é que esse início aconteceu? A própria física, ela não consegue explicar isso 100%. A própria ciência, ela não consegue explicar isso, tá? Então, nada é criado do nada. Nada é criado do nada. Se você quer fazer um bolo, você vai precisar dos ingredientes, tá? Se você não tem os ingredientes, você não vai conseguir criar um bolo, fazer um bolo do nada. A ciência também é assim. Nada vem do nada. As coisas acontecem, né, de forma organizada e em um processo de transformação, né? Nós temos aí um processo de transformação. Então, voltando para a nossa pergunta lá do início, Deus existe ou não existe? As evidências mostram que nós não temos a capacidade de saber de onde iniciou todas as coisas. Embora temos evidências lá na física que fale, embora temos algumas evidências da evolução aí que demonstrem algumas coisas, mas isso não é definitivo. E a pergunta, a resposta é: sim, nas evidências, estudando todas as evidências, nós não podemos estar aqui simplesmente vindo do nada. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. O avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade. Mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. Outra coisa, bora pensar o seguinte: se você fosse o criador do universo, se você quisesse guardar esse segredo para você, o que você faria? Bora pensar aqui, vamos pensar igualmente um banco. Você tem o dinheiro, tem uma certa quantia guardada lá, isso que também os bancos fazem, né? Então tem uma senha, essa senha tem lá várias camadas às vezes, né, de verificações para ver se realmente a pessoa é aquela pessoa e para não ter fraudes e tudo mais. Você conhece, né, a questão de senhas. Então imagine o seguinte: Deus, ele também fez isso conosco, tá? Se você pensar como um ser criador de todas as coisas, tá? Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele criou todas as coisas e deixou algo no ar. O que é esse algo no ar? Esse algo é o seguinte: vocês estão aí, vocês estão presos, e vocês jamais saberão, né, de onde vocês vieram, a não ser que você faça aí uma passagem. Daí vem também a questão de várias religiões, né, de acreditar na vida, sobre a vida depois da morte, entre outras coisas. E é bem viável essa crença também, não só quando eu falo de religião, mas bora falar também dos filmes, das séries, dos animes. Todos eles também, vários deles abordam essa existência de uma vida fora do nosso planeta, mas uma vida sem um corpo físico, né? Quando você não está mais aqui fisicamente. E quando eu falo fisicamente, é essa física, é esse nosso ambiente que é a nossa prisão, tá? Então, quando Deus ou o ser superior
criou todas as coisas, inclusive o universo, inclusive nós, inclusive a própria física. Ele nos prendeu neste universo, neste mundo, neste ambiente que nós vivemos. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. De uma forma geral, tá? Tempo. Passado, presente e futuro. 3 em 1. Espaço. Largura, altura, profundidade. 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 Por que eu falo que nós estamos presos? E a física é a chave disso. Porque nós não conseguimos, por exemplo, viajar mais rápido do que a luz. Então, se a gente quisesse buscar evidências em outros ambientes, em outros planetas, nós teríamos que romper a lei da física. Nós teríamos que conseguir viajar mais rápido do que a luz. E isso é impossível, tá? Então, quem criou nós, deixou a nossa evolução acontecer, que talvez esteja também ainda por aí cuidando da humanidade, nos observando ainda, ele deixou a lei da física, ou a física, o nosso mundo físico, o nosso corpo físico, né, tudo tem físico, como a chave que nos prende aqui. A gente não consegue romper isso. A gente não consegue sair desta física, deste mundo físico. E se você sai, você perde a sua consciência e você não sabe se realmente existe algo após esse mundo físico. Tá? E você também não consegue quebrar a lei da física que nos prende aqui. Então, se a gente tivesse a possibilidade de viajar mais rápido do que a luz, mais rápido do que o som, a gente sairia, né, romperia toda essa grade, todo esse mundo que nos cerca, que nos fecha aqui, que nos tranca aqui, que não deixa a gente ir muito além, e talvez a gente teria alguma resposta até mesmo sobre a nossa criação, quem sabe o início da vida aqui. E talvez também responderia outros questionamentos sobre a existência de vida fora da Terra. Porque o ingrediente correto, o ingrediente certo, a possibilidade de vida do modo que conhecemos só aconteceu aqui. Agora, por quê? Né? Veio do nada? A física fala que não. Tá? A religião fala que não. Os filmes, se você assiste aí, vão falar também a mesma coisa, que não. Então a resposta é: Deus existe ou Deus não existe? As evidências, todas elas, demonstram que nós fomos criados por alguém. O futuro é incerto, mas não estou preocupado. A pergunta é eterna, que eu espero que algum dia eu e você respondamos. Tudo isso, todas as maravilhas da arte, desenho, criatividade humana, tudo sem o menor sentido diante da única pergunta que importa: de onde nós viemos? O mundo é cruel, padre. Tá pensando em fazer o quê? Mudá-lo. Boa sorte então, hein? Não tem a ver com sorte. Tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. E estão certas, mas você usa isso como desculpa? Usa isso como desculpa para seus pecados, ou falhas, ou preguiça? Usa isso para dar poder a um homem mau porque o mundo não é perfeito? Ou você trabalha
e tenta melhorar as coisas do jeito que conseguir. Gente, o mundo nunca será perfeito. Mas se homens bons fizerem coisas boas, ele pode melhorar. Todo dia ele pode melhorar. Bom, um beijo. Olha, para finalizar aqui o nosso vídeo, agradecendo, deixa aí o seu joinha, você que gostou do nosso assunto, se inscreva no canal. E vou também falar aqui para você, ó, mixnerd.com.br. Lá você vai encontrar camisetas de animes, de séries, de filmes, tá? mixnerd.com.br. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.